Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. E o tema de hoje é maravilhoso, porque trata de um assunto muito comum e debatido dentro da igreja, que trata-se do batismo com o Espírito Santo. Qual a diferença entre o batismo com o Espírito e o enchimento contínuo do Espírito Santo? E vamos ver também as suas implicações. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um Manar Podcast. Um dos temas mais importantes da vida cristã é a atuação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há conversão, não há novo nascimento, não há transformação espiritual, não há santificação e nem poder para viver a vida cristã. Entretanto, muitos cristãos confundem duas experiências distintas e que são ensinadas nas Escrituras: o batismo no Espírito Santo e o enchimento contínuo do Espírito Santo. Embora estejam relacionados, esses dois conceitos possuem significados e funções diferentes dentro da caminhada cristã. A falta de compreensão sobre esse assunto tem produzido extremos dentro da igreja, e alguns reduzem tudo a uma experiência emocional momentânea, enquanto outros ignoram completamente a necessidade de uma vida cheia do Espírito. O resultado disso é uma geração de crentes que muitas vezes possuem formação bíblica, mas pouca manifestação do fruto espiritual, pouca intimidade com Deus e pouca sensibilidade à direção espiritual do Espírito Santo. Então, no podcast de hoje, nós vamos mostrar que compreender a diferença entre batismo e o enchimento contínuo do Espírito é fundamental para desenvolver uma igreja forte, uma vida cristã equilibrada, madura, poderosa e, lógico, cheia do Espírito Santo. Então, no podcast de hoje, estudaremos profundamente o significado dessas experiências, suas diferenças e suas implicações espirituais para a igreja contemporânea. Antes, precisamos lembrar aos amados que nos assistem o que é o Espírito Santo. Devemos destacar que o Espírito Santo, ele não é uma energia cósmica. O Espírito Santo não é uma força cósmica. O Espírito Santo não é uma manifestação emocional. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. E a terceira pessoa da Trindade. Tão Deus quanto o Pai e o Filho. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo alguém que, vamos enumerá-las? Alguém que fala, que ensina, que consola, que guia, que convence, que intercede, que distribui dons, que pode ser entristecido. Jesus declarou em João capítulo 14, versículo 16, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Preste bem atenção nisso que é importante.
A palavra outro do texto original significa outro da mesma espécie, da mesma natureza. Então, Jesus estava afirmando que o Espírito Santo continuaria sua obra na vida agora dos discípulos, aplicando aquilo que ele já havia ensinado no coração dos discípulos. Portanto, o cristianismo não é uma religião intelectual apenas, mas ela é também uma vida conduzida pela presença do Espírito Santo. Agora, interessante, amados, é que nós precisamos entender o que é o batismo no Espírito Santo. Tem se falado muito sobre isso. Tem se destacado os dois extremos com muita liberdade nos nossos dias. Mas precisamos entender que o batismo do Espírito Santo é uma experiência espiritual relacionada ao revestimento do poder para testemunho, para serviço e para manifestação espiritual. Agora, veja o que Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus prometeu uma experiência aos discípulos. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O cumprimento dessa promessa, nós já conhecemos, está lá em Atos 2, quando no dia de Pentecostes tudo isso aconteceu. Agora, qual o significado da palavra batismo? Ou baptizo, como vem do grego original. Olha, a palavra batismo significa algumas coisas que muitos esquecem, ou só pegam uma das determinações. A palavra batismo significa mergulhar, imergir, envolver completamente. E assim como o batismo do Espírito Santo refere-se a uma imersão na atuação e no poder do Espírito, essa experiência possui algumas características importantes. Quando se fala em batismo, nós, presbiterianos, calvinistas, batizamos com água, não nas águas, mas com água. O com e o nas não é muito significativo. O que importa aqui é que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e haja realmente uma transformação. Porque alguns que interpretam como a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Nós vamos tratar disso num outro podcast que eu convido você a nos acompanhar, porque nós vamos tratar disso mais profundamente. Por enquanto, vamos ficar nessa questão da atuação do Espírito Santo, ou no batismo com o Espírito Santo, para que a gente possa entender vamos dizer assim, os preliminares, para que nós adentremos em algo mais profundo, tá bom? Então, a experiência com o Espírito Santo, ela possui algumas características, que é a capacitação espiritual, a ousadia para falar do poder de Deus, o poder para testemunhar, a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela favorece a manifestações dos dons espirituais, a sensibilidade espiritual ampliada. Veja só, e isso você pode constatar acompanhando os nossos estudos, você vai sentir isso. Eu lhe prometo, pela graça de Deus, que você vai experimentar tudo isso, se ainda não experimentou. Então, o batismo não é a mesma coisa de conversão. Precisamos entender. Todo cristão verdadeiro possui o Espírito Santo, habitando dentro dele. Essa é uma verdade incontestável. Porque Paulo, ao escrever
aos Romanos, no capítulo 3, 8, versículo 9, capítulo 8, versículo 9, ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o batismo do Espírito Santo aparece em Atos como uma experiência distinta da conversão em vários momentos. Os discípulos já criam em Jesus no tempo ou no dia de Pentecostes. Mas eles ainda aguardavam um revestimento de poder, de ousadia, certo? De coragem, prometido por Cristo, para que eles começassem o ministério da pregação do Evangelho, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E isso mostra o que aconteceu realmente. Quando o Espírito Santo veio e habitou nos discípulos, eles passaram a sentir essa ousadia, sentir essa coragem. Então, o Espírito Santo de Deus hoje age dentro do discípulo, do servo de Cristo, provocando o novo nascimento. O batismo com o Espírito, ele se manifesta justamente nessa força, nessa coragem, nessa intrepidez de falar do Evangelho de Cristo, que não é exatamente a mesma experiência da conversão. E aí, o enchimento do Espírito já é um outro processo. Preste bem atenção nisso. O batismo está ligado ao revestimento espiritual, ou seja, a capacidade que agora o crente possui de falar das coisas de Deus. O enchimento contínuo refere-se ao estado diário de submissão do crente à plenitude do Espírito Santo. Ou seja, Paulo, quando escreveu enchei-vos do Espírito, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, no texto original ele quer dizer, continue sendo cheios, e isso revela que o enchimento não é algo único que aconteceu uma vez e não vai acontecer mais, muito pelo contrário, é algo contínuo que você vai se enchendo gradativamente do poder do Espírito Santo, não é? Até ser encharcado, como diz Paulo, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, não é? Então, o enchimento contínuo é que faz com que nós sejamos diferentes daqueles que ainda não receberam Jesus como seu Salvador. Porque o crente cheio do Espírito, ele tem um caráter diferente, ele tem uma santidade diferente, ele tem pensamentos, emoções, decisões, relacionamento com Deus diferente. E todos à nossa volta notam quando estamos presentes com a nossa vida cheia do Espírito. Foi assim que aconteceu com os profetas antigos, com os discípulos, e com muitos servos de Deus, modernos e contemporâneos, que estão servindo ao Senhor com alegria, apresentando-se diante dele com cântico, com júbilo, com uma vida de fé na presença de Deus. Isso acontece porque o enchimento depende de uma vida de comunhão com Deus, de estar com o Senhor, de rendição constante ao poder de Deus. E isso não é pouca coisa, queridos. Isso não é pouca coisa. E não é fácil também. Porque não depende só de nós. Nós não somos fortes o suficiente para mantermos essa comunhão constante. Por isso precisamos sempre de buscar o Senhor, para que Ele nos auxilie nessa jornada. E quem é o Senhor que nós temos para nos auxiliar? O Espírito Santo de Deus. Entendido até aqui? Então vamos continuar. O batismo
como vimos, é a capacitação de termos o Espírito Santo. O enchimento é a manutenção espiritual. É não entristecermos o Espírito. É não darmos lugar ao mundo, nem às concupiscências da carne. Então, o batismo no Espírito Santo está ligado ao poder espiritual que recebemos de Deus, enquanto o enchimento contínuo está ligado à nossa permanência na presença de Deus. O enchimento é a continuidade dessa vida espiritual que recebemos quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Então, quando há um enchimento diário, por isso é importante estarmos todos os dias nos alimentando da palavra de Deus, orando ao Senhor, buscando orientação, porque assim, na oração, na consagração, na obediência, na meditação bíblica, na sensibilidade espiritual, podemos gerar poder para enfrentar as dificuldades, para superarmos as tentações e as provações e produzir o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito, pastor? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, fidelidade. Uma pessoa pode possuir e ainda ter um caráter imaturo. Mas os frutos do Espírito, eles só se manifestam quando há uma sensibilidade espiritual. Muitos são crentes, verdadeiros, sinceros, vão à igreja e voltam para casa, cumprindo a sua obrigação, mas não podem dizer que estão cheios do Espírito, porque não deram lugar ao Espírito. Então podemos resumir dizendo que o batismo é um marco e o enchimento é um processo que está ligado ao processo de santificação. Muitos cristãos conseguem lembrar o momento exato em que teve uma experiência com o Espírito Santo. Mas quantos que já tiveram experiência com o Espírito Santo no passado foram pessoas altamente usadas por Deus, mas que hoje, por terem dado lugar em algum momento da sua vida aos ensinos do mundo ou da carne, hoje não tem mais aquela sensibilidade. Gostariam até de ter, mas não tem, nem tem como, porque muitas igrejas hoje já não ensinam mais. E aí eu convido você para estar comigo nesse podcast acompanhando, porque a nossa meta é propagar as plenitudes, os ensinos antigos, milenares, que o Senhor nos confiou. Então, pode me chamar de retrógrado, não tem problema, desde que eu seja um retrógrado baseado na palavra de Deus. Eu não quero inovações se elas vierem contra a Bíblia. Então, se você também quer seguir a palavra de Deus, eu convido você a nos acompanhar, tá certo? Então, vamos para frente. Quais os sinais de uma vida cheia do Espírito Santo? Deixa eu destacar aqui algumas que você vai gostar. Talvez você já tenha começado a praticar e por algum motivo desistiu. Mas deixa eu te dizer, quando você sente fome pela presença de Deus, é um sinal de que você está sendo enchido pelo Espírito. Você deseja oração? Você deseja adoração a Deus? Você deseja comunhão com Deus, santidade de vida, intimidade com Deus? Se você deseja isso, deixa eu te dar as boas-vindas.
Essa é a forma do Espírito Santo dizer que está contigo, que está do teu lado. Porque o coração passa a buscar a presença de Deus. Quando buscamos a presença de Deus, nós não nos incomodamos com os entretenimentos carnais, porque olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Somos perfeitos? Claro que não. Claro que não. Mas somos aguerridos em querer viver o Evangelho de Cristo. No mundo que não combina conosco. Um mundo que não aceita muitas das nossas ideias. Mas importa obedecer a Deus do que o mundo. Não é verdade? Então, quando você sentir, segundo sinal, a sensibilidade ao pecado, qualquer força, qualquer ato, qualquer vida que não esteja diante do trono de Deus, que não esteja de conformidade com a palavra de Deus, não tem como agradar o crente. Não tem como. Porque existe uma barreira muito grande entre aquilo que Deus quer e aquilo que o mundo oferece. Então, quando há um pecado, você sente logo, isso aqui não está certo. E o que está errado não está certo, não é verdade? Então, essa condição de sensibilidade ao pecado evita muitos males. Porque nós fugimos da aparência do pecado, quanto mais do pecado. Agora, existe arrependimento genuíno nessa pessoa? Existe temor de Deus nessa pessoa? Então ela quer andar no caminho do Senhor, então ela vai mostrar a sua posição diante do mundo. E ela começa com o quê? Com o terceiro sinal, que é a transformação do seu caráter. O enchimento contínuo transforma a personalidade do indivíduo. O Espírito Santo ele trabalha em áreas como o orgulho, como a impulsividade, com a amargura, com o egoísmo. Ele tira tudo isso e passa a colocar no lugar o amor e a sensibilidade às coisas de Deus. Por isso, a carnalidade não agrada a Deus. Vivemos no Espírito, sim, produzindo o fruto do Espírito. E vem aí o quarto sinal, que é ousadia, que aconteceu com os discípulos do Senhor. Ousadia espiritual. Olha, eu admiro demais aqueles irmãos que foram tocados pelo Espírito Santo para falar de Cristo nos ônibus, nos metrôs, até nos aviões. Eu vi recentemente um caso desse. Se levantar e falar de Cristo, testemunhando. Essa coragem, essa ousadia, só quem dá é o Espírito. E não é a todos. Não é a todos. Eu vou confessar a vocês aqui, eu não teria coragem de fazer isso, a não ser que o Senhor me pusesse essa força espiritual tão grande. Mas eu tenho uma certa timidez que eu jamais faria isso. Mas é eu que estou pensando. Se Deus mudar isso, faço a sua vontade tranquilamente. Mas eu admiro os irmãos que fazem. Deus abençoe e eles sigam fazendo, porque grande é o seu galardão nos céus. Essa ousadia espiritual foi aquela mesma que aconteceu com os discípulos lá no Pentecostes. E aí vem, para você ter tudo isso, ter uma vida de oração. Aí sim, a oração, ela é o combustível para a ação do Espírito Santo. Quem vive cheio do Espírito, ele tem intimidade com Deus. Ele está orando com Deus. A oração deixa de ser obrigação religiosa e passa a ser algo costumeiro.
A gente ora de manhã quando se acorda, andando no meio da rua, na fila do banco, na fila do mercado, em qualquer lugar onde estejamos, no trânsito, enquanto o trânsito está parado, a gente está ali orando ao Senhor, procurando saber a sua vontade para a nossa vida. Quantas vezes Deus não tem abençoado e resolvido problemas sérios enquanto estamos andando, às vezes andando e chorando para resolver um problema. Mas quando buscamos o Senhor, a solução vai na frente. Quando a gente chega, já tem 99% do caso resolvido. É a ação do Espírito. Vou explicar isso? Não. Eu só vou crer. Eu só vou crer, aceitar e agradecer. Então, quais os perigos de confundir essas duas ações? Nem toda emoção, lógico, é enchimento do Espírito. Muitas pessoas associam a presença do Espírito com essas condições. Mas precisamos ter cuidado, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo requer de nós o cuidado, a responsabilidade e o amor à palavra de Deus. Eu tenho muita coisa ainda para falar. Eu convido você a continuar conosco, porque no próximo podcast nós vamos dar continuidade a uma série de estudos sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente, e você é meu convidado, minha convidada para esse assunto, tá bom? Nós ficamos por aqui. Se esse podcast te ajudou, anota aqui embaixo, diz se você achou, o que você achou, dê sua opinião, e nós vamos trabalhar todos esses assuntos aqui dentro do nosso podcast. Nós ficamos aqui e até o nosso próximo encontro.